Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião. Hoje temos uma audição. Esta reunião é uma reunião conjunta da Primeira Comissão e da 13ª Comissão, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, que eu cumprimento na pessoa do Sr. Presidente, que me acompanha aqui na mesa. Temos hoje a audição requerida pelo Partido Social Democrata da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna e do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, relativo a um requerimento aprovado, penso nas duas comissões, na Primeira Comissão e também na 13ª Comissão, e que tem que ver com os funcionários dos comandos operacionais distritais das operações de socorro. Esta audição decorrerá da seguinte maneira: haverá uma apresentação inicial por parte do partido requerente, um período máximo de 8 minutos, seguida de intervenções da senhora e do senhor secretário de Estado, que eu pedia que não excedessem nesta sua intervenção inicial, cada um o máximo de 6 minutos. Eu dar-vos-ei a palavra e depois, passado esses primeiros esclarecimentos, passaremos a uma primeira ronda de audições pelos grupos parlamentares e deputado único representante de partidos, 6 minutos a cada grupo parlamentar e 3 minutos ao deputado representante único de partido, e depois darei de novo a palavra à senhora e ao senhor secretário de Estado para responderem por um período máximo de 30 minutos, ou equivalente às questões que forem colocadas, distribuindo entre os dois membros do Governo do modo que entenderem mais adequado, de acordo com os pedidos de esclarecimento que forem formulados. Haverá, eventualmente, uma segunda ronda, se houver senhoras ou senhores deputados inscritos para tal. Nessa segunda ronda será 2 minutos a cada senhora ou senhor deputado que pretendam solicitar esclarecimentos, e depois um tempo idêntico, também de novo, aos membros do Governo, para responderem nos termos que entenderem mais adequado. Vamos então iniciar esta audição dando eu a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do Partido Social Democrata, para fazer a apresentação do requerido. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Esta audição, a pedido do PSD, é no fundo uma repetição de uma audição conjunta que aconteceu há quase 2 anos atrás, na sequência de uma tentativa do Governo de integrar nas carreiras da função pública os operacionais dos centros de operações de socorro distritais e da proteção civil a nível nacional. Nós estamos a falar de um conjunto de pessoas que, de forma abnegada, competente e de uma flexibilidade a toda a prova, têm prestado um serviço importante, específico, de grande voluntarismo também na ação, mas sobretudo eu diria que são parte do sangue daquilo que é o sistema de emergência em Portugal. A boa vontade do Governo, que aqui reconheça-se, de integrar todas as pessoas que estão de grande precariedade na função pública, tem enfrentado dificuldades diversas, como este Parlamento também, e estas duas comissões, e principalmente a 13ª, têm acompanhado. Tem encontrado diversas dificuldades de adaptação, de flexibilização, de reconhecimento, mas parece-me óbvio partir do pressuposto que é mais importante garantir que as pessoas integram a função pública, têm alguma proteção no trabalho e podem ter também maior até motivação e maior segurança naquilo que fazem. Agora, o que não nos parece justo é que neste caso concreto não seja tido em conta o reconhecimento que é devido nestas carreiras. E eu devo dizer, com toda a justiça, que o PSD, em matéria de proteção civil e de combate aos fogos, e também em matéria de prevenção, tem sido muito crítico da ação deste Governo, porque aquilo que é a realidade não corresponde muitas vezes à intenção ou à propaganda que o Governo faz. E, portanto, poucos têm sido mais duros com a administração interna do que o PSD nos últimos anos, muito por culpa e por responsabilidade da tutela política da proteção civil no ministro Eduardo Cabrita. Mas nesta questão em concreto, eu tenho a perfeita convicção
que a culpa do ponto de vista operacional e a responsabilidade neste processo não depende ou não é da responsabilidade da administração interna. Porque a administração interna, por mais defeitos que possa ter, sabe melhor do que ninguém, melhor do que nós e muito melhor do que eu, a importância e o papel destes 300 operacionais que desempenham estas funções na Proteção Civil Portuguesa. Porque independentemente da competência ou da incompetência dos ministros, da competência ou incompetência dos secretários de Estado, da falta de preparação ou de capacidade dos comandantes operacionais nacionais, ou tudo aquilo que é as confusões que nós já conhecemos da Proteção Civil, ou se há um código que é apontado sem qualidade para o ser, há uma coisa que eu garanto: as pessoas que desempenham estas funções evitam muitos problemas, evitam muitos disparates, mas, sobretudo, garantem que o trabalho é cumprido na sua competência com aquilo que é o mais próximo do que todos nós desejávamos para a população. E isto é possível porquê? Porque são pessoas que desempenham estas funções, alguns deles há 20 anos, outros há 30, que têm um know-how acumulado que não tem comparação de formação em qualquer universidade, por melhor do que ela seja, é no fundo um repositório, um somatório de competências e de conhecimento que não tem par neste setor da proteção civil. E, portanto, o meu discurso e aquilo que é o nosso objetivo aqui hoje é, pasme-se, ajudar a administração interna a convencer a administração pública que estes homens e mulheres não são assistentes técnicos. Porque se o Ministro da Administração Interna acha bem esta classificação que está a ser dada, então ainda mais preocupado fico. E eu acho que o Ministro não é assim tão mau que possa, da nossa parte, achar que ele não sabe isto. E, portanto, aquilo que eu gostava de saber, e penso que esta audição é muito importante, era saber se na administração pública o Ministério da Modernização Administrativa, o Secretário de Estado que está aqui hoje connosco para nos ouvir, se encontra noutro setor da administração pública um cargo de assistente técnico em que se tenha que ser bombeiro por natureza, que tenha que ter capacidade e funções de apoio logístico e operacional aos oficiais nas células de posto de comando, tenha capacidade de montagem e integração de postos de comando, guarnecendo a tripulação e viaturas específicas dos corpos de bombeiros e da proteção civil. Que seja capaz de fazer formações para chefes de sala com grau de complexidade superior ao de assistente técnico para corporações de bombeiros e para outras entidades que trabalham nesta área. Tenha capacidade de ter, além da capacidade de reconhecimento das funções de bombeiro, saber ter capacidade de informação em termos de manobra operacional, gestão logística, equipamentos específicos, veículos e comunicações, a fim de poder antecipar, aconselhar, acompanhar aquilo que são as ordens dadas ao terreno. Que ponham em causa a sua vida, que já morreram pessoas nestas condições, porque são normalmente projetados no terreno em postos de comando deslocalizados. Queria saber também se há outros assistentes técnicos que sejam capazes de funcionar com um conjunto de sistemas operativos e informáticos que permitam, no fundo, a operacionalização de tudo isto e com capacidade de interligação com um conjunto de comandos diferenciados e diferentes em todo o país. Que possam continuar a apoiar e a sustentar um posto de comando operacional. Que possam aplicar e usar ferramentas de apoio e de autonomização de procedimentos já instituídos. Que tenham conhecimento de cartografia operacional, que tenham que conhecer todas as normas, todas as regras e todas as formulações dos diferentes DECIR, que tenham capacidade para interagir com a comunicação social, para prestar informação relevante assim que é autorizada pelo Comando Operacional. Consigam, por outro lado, ter capacidade de planeamento, monitorização de procedimentos de desempenho dos meios operacionais do terreno, quer terrestres, quer aéreos. Tenham capacidade de gestão de informação de emergência. Tenham capacidade de gestão de recursos humanos e de alguns conhecimentos também de psicologia para falar com as entidades que estão no terreno sobre grande pressão dos acontecimentos. Eu podia ler esta lista ainda mais, tem mais 2 páginas. Isto são as competências básicas de alguém que desempenha esta função. E a minha pergunta de início de debate com o Governo nesta matéria é muito simples. Se acham que isto é a categoria de assistente técnico que querem dar a estas pessoas.
porque lhes foi prometido uma coisa contrária. Por este mesmo governo, há 2 anos atrás, houve 2 secretários de Estado que vieram a este Parlamento e disseram coisas diferentes noutra sala que não esta, a estas pessoas, e por isso o assunto não se resolveu, porque não conseguiram cumprir a sua palavra. Mas, sobretudo, aquilo que preocupa, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do governo, o que preocupa é garantir que estes centros de operações de emergência continuam a funcionar com qualidade, que é possível passar este know-how de geração em geração, que as pessoas são reconhecidas e que não são meros telefonistas da função pública, por muito respeitosos que sejam. Estas pessoas são mais do que isso e não são assim tantas. Não é uma questão de despesa, é uma questão de inteligência e de criatividade. Porque é que não põem estas pessoas na categoria até dos sapadores, que foi criada agora da antiga FEB, porque no fundo... Termine, Sr. Deputado. Termino já, Sr. Presidente, porque no fundo os requisitos são praticamente os mesmos. Portanto, eu apelava, Sr. Presidente, termino já, ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, que aqui está, e ao Governo, para que percebam a especificidade destas pessoas na Proteção Civil. Acredito que o Ministério da Administração o perceba e gostava que o resto do Governo também o percebesse. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora a uma primeira intervenção da parte dos membros do Governo, começando eu por dar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Administração Interna. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de prosseguir, gostaria só de confirmar se me estão a ouvir em boas condições. Estamos a ouvi-la e a vê-la em perfeitas condições, Sra. Secretária de Estado. Ok, muito obrigada, Sr. Presidente. Então renovo os meus votos de boa tarde a todos os presentes, boa tarde, Srs. Deputados, um cumprimento especial ao meu colega de Governo, José Couto, que nos acompanha hoje aqui nesta reunião e que de resto tem sido um parceiro incansável neste processo que nos traz aqui hoje. Eu começaria por agradecer a intervenção inicial feita pelo Sr. Deputado Duarte Marques e em especial pelas palavras elogiosas que dirigiu aos operadores de telecomunicações de emergência da ANEPS, que são muito verdadeiras e que refletem com grande detalhe aquelas que são efetivamente as funções desempenhadas por eles e no fundo esta intervenção é aquela que nos permite também orientar os esclarecimentos que de alguma forma se impõem aqui perante esta Comissão. Eu começaria por referir um pormenor que, não sendo absolutamente crítico, acho que pode fazer uma diferença importante neste processo e tem a ver comigo em concreto. E eu diria que se há pessoa neste contexto político nacional atual que conhece a fundo e de muito perto este processo, essa pessoa serei eu sem grande margem de erro. Eu digo isto sem qualquer presunção ou sem qualquer sobranceria, mas é algo que gostava que todos recordassem. Não foram 2 meses, não foram 2 anos, foram 20 anos da minha vida em que partilhei o meu dia-a-dia profissional com estes homens e com estas mulheres, conheço a fundo as suas funções, a missão que desempenham e sei bem os sacrifícios que fazem muitas vezes e sobretudo o amor que têm a esta causa da proteção civil. E foi neste sentido que eu vos digo que este foi o primeiro processo em que agarrámos, eu e o meu gabinete, assim que tomámos posse, em outubro de 2019, procurando garantir que o mesmo se poderia finalmente levar a bom porto, de preferência, obviamente, com base numa solução que fosse legal e que correspondesse às expectativas que tinham sido geradas, que fosse positiva para todas, no fundo, positiva para todas as partes envolvidas. A regularização dos vínculos precários na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil divide-se, como sabem, em 3 grandes grupos profissionais distintos. Os elementos que vão integrar a Força Especial de Proteção Civil, a antiga Força Especial de Bombeiros, e cujos processos estão em curso. Os técnicos superiores e os assistentes técnicos, que também já estão numa fase de integração. E, por fim, então, este grupo dos operadores de telecomunicações de emergência, num total atual de 247 colaboradores. E este foi sempre o processo mais complicado na medida em que apresentavam um referencial remuneratório muito distinto, mesmo distinto entre eles, e distinto também naquele que é no sistema ou no regime que é aplicado na carreira de destino, que é a carreira de assistente técnico. Neste sentido, foi sempre a nossa intenção garantir que existia, sobretudo, continuidade nestas funções, sem rupturas no sistema que é crítico, e que se encontrava uma forma legal de diferenciar estas funções, que não existiam perdas salariais, porque considerámos sempre que esta era, obviamente, uma pretensão perfeitamente legítima por parte dos elementos visados. Estes trabalhadores, de facto, não são telefonistas de todo, são muito mais. Desempenham uma missão absolutamente crítica, 24 sobre 24 horas por dia, muitas vezes discreta, mas absolutamente fundamental e que vai, como já foi aqui hoje referido,
desde o despacho de meios de socorro à avaliação operacional de diferentes situações, muitas delas com grande complexidade, esta avaliação feita com base nas informações que chegam, obviamente, do terreno, à operação de diferentes redes de rádio, a operacionalização de postos de comando, em ocorrências, sobretudo, de maior complexidade, em operações que se podem estender muitas vezes no tempo e que são, de facto, muito exigentes. Estamos, por isso, a falar, e ninguém tem dúvidas, de uma linha de atuação que é absolutamente crítica em todo o sistema de proteção civil. E, portanto, da nossa parte, não há nenhuma dúvida de que esta é efetivamente uma função que tem que ser valorizada, que tem que ser bem trabalhada e que tem que ser dignificada. Até porque, no limite, este trabalho pode efetivamente fazer a diferença entre o sucesso ou o insucesso de uma determinada operação, ou até mesmo entre a vida e a morte. E isto é, obviamente, uma coisa muito séria. E foi com base neste racional que nós começámos a tentar trabalhar na melhor solução possível. Mas importa aqui referir também que este foi mais um dos processos que foi, eu diria, brutalmente afetado por aquilo que foi a crise pandémica e que nos obrigou, enquanto Ministério da Administração Interna, Ministério na primeira linha de resposta a esta situação, obrigou-nos de facto a focar muito nesta questão da resposta à pandemia, logo no início de 2020, e portanto há aqui um atraso neste processo que é preciso assumir, muito fruto desta situação. Contudo, nós nunca abandonámos esta prioridade e após várias tentativas de tentar, digamos, encontrar esta solução, sempre em estreita articulação com a área da administração pública, foi possível finalmente em agosto de 2020 chegar a uma proposta consensual e que passava pela integração dos operadores na carreira de bombeiro sapador. Esta proposta visava em concreto integrá-los na Força Especial de Proteção Civil, uma estrutura que, como sabem, depende da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, na qual nos propusemos criar um grupo especial onde estes operadores seriam encaixados e, portanto, um grupo, digamos, específico para estas funções de operadores de telecomunicações. Esta solução, da nossa parte, foi sempre vista como uma solução minimalista, prática de executar e de alguma forma consistente com aquelas que são as funções em causa no âmbito dos operadores. Contudo, e porque estas áreas, estas propostas e estas soluções têm que ser sempre trabalhadas com diferentes áreas governativas porque elas têm diferentes implicações, esta solução não reuniu apoio quando começámos os trabalhos com a área governativa das finanças por motivos válidos. E penso que é importante ser claro e transparente neste processo. Esta é uma área transversal e esta solução implica efetivamente reunir consensos com diferentes áreas governativas porque cada área governativa analisa forçosamente os processos na sua ótica, sendo importante depois então fazer este consenso. E os principais argumentos que nos foram apresentados pelas finanças eram sobretudo 3, todos eles muito importantes e que eu partilho aqui convosco. Em primeiro lugar, esta solução fazia com que estes operadores, além de não perderem dinheiro, que era um dos grandes objetivos, portanto não havia perda salarial, pelo contrário, ia levar a um substancial aumento. Quando não era este o objetivo do processo dos PREVPAP, era sim regularizar os vínculos precários. E também não era criar novas carreiras e, portanto, os PREVPAP visava sobretudo encaixar estes elementos nos quadros e nas carreiras já existentes. E, portanto, era uma questão que era precisa cautelar e que nos foi sinalizada. Por fim, tínhamos ainda também questões relacionadas com a reforma, porque, como sabem, os bombeiros usufruem de benefícios, obviamente associados àquela que é a exigência da sua função enquanto bombeiros, e que não se aplica a esta questão dos operadores e, portanto, isto levantava questões legais muito, muito complexas, eu diria quase incontornáveis. E, por fim, havia ainda questões relacionadas com as nomeações para os lugares de chefia, que teriam que ser feitas em comissão de serviço, pelo menos numa fase transitória, e que contradiz de forma também incontornável aquela que é a praxis nos corpos de bombeiros e também nos bombeiros, que sejam eles voluntários, sejam profissionais, e portanto era difícil levar esta solução a bom porto. Assim, Senhora Secretária de Estado, eu peço que conclua, que já excedeu largamente a sua intervenção inicial. Peço desculpa. Pronto, dizer só que esta solução não foi possível e, portanto, a solução que está neste momento em cima da mesa e que já foi aprovada passa então pela integração destes operadores nos quadros de pessoal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, na carreira de assistente técnico, implementando um pagamento do suplemento salarial a todos aqueles que, por via desta integração e da posterior reconstituição da carreira, possam então sofrer perdas
salariais, e aqui estima-se que seja um total de 201 operadores, ou seja, 82% do efetivo, ao qual será pago este suplemento remuneratório, estando assim garantida a compensação pelas perdas salariais, numa solução que, como sabem, foi adotada e implementada no quadro do pessoal associado aos programas operacionais dos fundos comunitários. Eu tenho muito mais a dizer, lamentavelmente o tempo não é suficiente, mas estarei obviamente disponível depois terá oportunidade claro, ao longo do debate. Muito obrigada. Na segunda intervenção haverá mais tempo. Muito obrigada. Dou agora a palavra também para uns esclarecimentos iniciais ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer especificamente ao Sr. Deputado Duarte Marques a sua interpelação inicial e dizer-lhes, enfim, que o PREFPAP é um processo de regularização de trabalhadores e, portanto, de integração de trabalhadores nas carreiras existentes correspondentes às funções exercidas em precariedade e, portanto, não é um processo de criação ou de alteração de carreiras. E isso faz com que nós tenhamos limitações face a esse processo, porque não podemos estar a criar carreiras ou a adaptar carreiras à imagem e semelhança de situações encontradas. E não vejo, enfim, aí divirjo consigo, que a integração na carreira de assistente técnico seja uma desvalorização desses trabalhadores que têm funções tão importantes como aquelas que descreveu e que não posso acompanhar mais na sua importância. E, portanto, os conteúdos funcionais amplos das carreiras gerais podem sempre ser densificados nos mapas de pessoal quando, de alguma forma, eu caracterizo cada um dos postos de trabalho e determino, dentro de uma carreira ampla como é a carreira de assistente técnico, qual é que é as funções específicas de cada trabalhador. E, portanto, não acompanho que a integração desses trabalhadores na carreira de assistente técnico seja uma desvalorização do seu trabalho, antes pelo contrário, ainda que tenhamos trabalhado numa solução que não vingou, como bem explicou a senhora Secretária de Estado que me antecedeu no uso da palavra. Haviam vários problemas associados à integração desses trabalhadores, desde logo a questão de qual a carreira em que se enquadravam. Depois havia também a questão do requisito habilitacional. Muitos desses trabalhadores não tinham o 12º ano. Essa questão está hoje absolutamente resolvida por uma norma interpretativa que incluímos no orçamento de 2019, no artigo 31, por apelo ao disposto no artigo 34 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, e, portanto, esses trabalhadores serão suscetíveis de serem integrados também por recurso e por reconhecimento à formação profissional e à experiência profissional que o Sr. Deputado também referiu. E depois tínhamos a questão da reconstituição da carreira por recurso ao tempo em exercícios de funções da situação que deu origem à regularização, porque nos termos da lei, da Lei 112 de 2017, de acordo com o artigo 13, isto teria de ser feito, e isto está a ser feito por recurso à ponderação curricular através do artigo 33. E portanto, a esmagadora maioria desses trabalhadores não encontrava qualquer perda remuneratória, e numa solução recente foi possível, havia situações, muito poucas, em que os trabalhadores em situação irregular de funções oferiram uma remuneração superior àquela que correspondia, já depois da reconstituição da carreira, ao estabelecido para funções idênticas com o vínculo adequado. E por isso esses trabalhadores corriam o risco de ver reduzida a sua remuneração após a integração. O que nós trabalhamos numa solução com a administração interna para que isto se evitasse
que acontecesse e, portanto, no Conselho de Ministros de 4 de março foi aprovada uma solução que permite a esses trabalhadores, operadores de salas de gestão de emergência, manterem a remuneração que oferiam em situação irregular, não sofrendo qualquer decréscimo remuneratório mensal, sendo-lhes aplicado a solução prevista atualmente no Decreto-Lei 34/2018 de 15 de maio, com as necessárias adaptações naturalmente, permitindo que esses trabalhadores, por efeito da aplicação das regras relativas ao procedimento de reposicionamento remuneratório depois da reconstituição da carreira, mantenham a remuneração base que detinham antes da integração. Estas são soluções difíceis, são soluções que têm que se mover dentro do quadro legal vigente e que a realidade é sempre muito mais imaginativa porque a prática e o enquadramento de várias situações na panóplia de situações que acontecem na administração pública, e aqui tínhamos um histórico muito grande de pessoas que vinham das associações de bombeiros, que depois foram integradas na escola de bombeiros e que depois, através de um protocolo com a ANEP, enfim, estavam no fundo sob poder de direção do Estado e, portanto, havia aqui tudo uma panóplia de situações que foi possível que tinha que se harmonizar e que se tinha que integrar com coerência, com respeito pelos princípios da igualdade e do acesso à função pública e de todo o quadro legal vigente, que não foi fácil de fazer e que tentamos fazer com a maior justiça, num trabalho muito profícuo com a colega que me antecedeu e que foi um caminho desenvolvido nos últimos tempos, como penso, com justiça e com sucesso para esses trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então passar agora aos pedidos de esclarecimento dos vários grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Eurídice Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes, as Senhoras e os Srs. Deputados. Eu estava a ouvir o Sr. Deputado que me antecedeu e ocorreu-me que, de facto, se estivéssemos perante um assunto fácil, seria de facto para outros. E a maior prova de que efetivamente não estamos mesmo a tratar de um assunto fácil é que outros nunca o resolveram, nunca se chegaram à frente. Nem neste grupo de trabalhadores em concreto que estamos aqui hoje a falar, nem no processo geral dos precários, que o PREPAP tem vindo a encontrar resposta, a encontrar soluções. Portanto, eu diria que, na verdade, estas coisas das retóricas adaptadas aos momentos, aos tempos, não são nunca solução, nem tampouco substituem os processos de resolução dos diversos assuntos. Mas vamos ao concreto e deixar aqui a nossa posição, a posição do Grupo Parlamentar. Nós, nesta matéria, constatamos um histórico. Aliás, melhor dizendo, o resultado do histórico, que faz-nos a todos perceber que a resolução da condição profissional destes operadores de telecomunicações de emergência encontrou e, aliás, encontra particulares exigências. E eu destacaria aqui nesta questão das exigências a divergência e a disparidade das situações a tratar, que de alguma maneira também já foi aflorada pelos senhores secretários de Estado. E isto é uma constatação de facto. E, portanto, esta disparidade de situações que se foram criando ao longo dos tempos e ao longo da história, porque também, como já aqui se disse, alguns destes trabalhadores têm 30 anos deste serviço ou mais e provavelmente a média geral ronda as 2 décadas. E, portanto, isto exigia uma uniformização, este processo exigia uma uniformização, exigia um conjunto de ajustamentos que eu acho que todos percebemos que requer muitos equilíbrios. E as exposições também iniciais dão bem conta da procura desses equilíbrios. E para quê?
para encontrar as soluções possíveis. Volto a dizer, para encontrar as soluções que são possíveis. Dito isto, e eu acho que importava fazer aqui uma sistematização, afinal de contas, o que é que interessa neste processo? Qual é o objetivo, ou melhor, os objetivos que estes trabalhadores, para estes trabalhadores que venham a obter o quê? Venham a obter um vínculo público não precário, porque é essa a principal das lutas. Obviamente que é em carreira existente. Em carreira existente porque os concursos são abertos no âmbito do PREV-PAV para as carreiras existentes. O PREV-PAV não cria novas carreiras. Também haver aqui um esforço, e tem havido, é comprovado que tem havido um esforço para que não ocorra perda remuneratória. Aliás, estes processos implicam uma avaliação casuística das situações, como sabemos, e elas, também foi aqui dito, são francamente dispares, e daí resultar-se a diversidade das constatações que obrigam forçosamente ao tal tratamento do todo e ao tal ajustamento que eu acabei aqui de referir. Estes objetivos têm que ser encontrados dentro das normas do processo de regularização extraordinário dos precários, que obviamente não se faz, e eu vou citar a anterior Secretária de Estado, que no dia 10 de abril de 2019 esteve em audição sobre este tema, a qualquer custo. Aquilo que se procura, sim, e repito pela terceira vez, são as melhores soluções possíveis para este caso. Bom, e isto leva-nos aqui às perguntas que nós entendemos serem as perguntas essenciais e fundamentais aos membros do Governo. Para que isto fique de facto esclarecido de uma vez, a solução que preconizam responde ou não responde aos objetivos que eu acabei de referir e que julgo estarem de acordo, porque são eles que sustentam toda esta nossa conversa. Ou seja, o vínculo público definitivo é ou não é assegurado? O conteúdo funcional é acolhido ou não é acolhido pela carreira de assistente técnico? No fundo, tem de se fazer esta pergunta e esta pergunta tem que ter resposta. Há algum prejuízo profissional ou remuneratório para estes trabalhadores? Isto importa saber e de forma clara, como importa saber para determinar quais são os prazos previstos para conclusão deste importante processo. Não quero deixar, aliás, não queria terminar sem antes deixar uma nota de apreço pelos trabalhadores, por estes operacionais nos centros distritais de operações de socorro, que obviamente a todos agradecemos o seu desempenho ao longo de tantos anos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Presidente, pensava que nós éramos os últimos agora, como tínhamos feito a abertura. Não, é por ordem decrescente da dimensão dos grupos parlamentares. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Secretários de Estado, eu ouvi com atenção os dois Secretários de Estado e depois ouvi o Partido Socialista. E aquilo que eu noto é que a única diferença de opinião que existe é entre os membros do Governo. Porque a proposta que a Sra. Secretária de Estado aqui nos trouxe, que falou que era a proposta inicial de integrar a carreira dos sapadores, é precisamente aquela que foi feita, por exemplo, com os bombeiros municipais, em todo lado. Tendo em conta que há tanta diferenciação nas situações, aquilo que é visto como o mais, digamos, consensual entre os vários colaboradores, entre os sindicatos, entre toda a gente, era integrar a carreira dos sapadores, que é assim que fizeram as câmaras municipais. Até era isso que devia ser feito. Até porque muitos casos, e vamos ser rigorosos, claro que isto é uma carreira muito específica, mas mesmo aqueles, os canarinhos, que faziam parte da FEB, os próprios bombeiros, os próprios funcionários da Proteção Civil, há uma altura da sua vida, e que vai acontecer com a GNR, que não têm capacidade física para desempenhar funções no terreno de combate ao fogo. E isto pode ser um caminho de carreira também. É por isso que aquilo que defendem, que muita gente defende, e que a Sra. Secretária de Estado bem defendia, era garantir que estas pessoas eram integradas.
nesta carreira, aqueles que já estavam continuavam a fazer as suas funções e os outros por aí continuavam, porque ninguém está à espera que um membro da FEB vá apagar o fogo com 60 anos, já não tem a mesma disponibilidade física, e é isto que é pensar a longo prazo, porque aquilo que fica claro, nós ouvimos do Sr. Secretário de Estado, José Couto, que nos vem falar com aquela conversa do costume da administração pública, que nós já conhecemos, que na verdade reconhece que é muito importante, isto, aquilo e o outro. E depois, na verdade, a sensação que fica é que nem sabe o que é que estas pessoas fazem. Eu fazia um desafio ao Sr. Secretário de Estado. Peça à sua colega Patrícia Gaspar e vá passar só meio turno numa sala de emergência. Fique lá sentadinho calado, sem dizer nada, só a ver. E não tem que ser no verão, pode ir no inverno. Porque vai perceber que não é um assistente técnico, não é nada disso. Porque depois há aqui uma certa chantagem política. O Partido Socialista vem dizer, mas os senhores estiveram lá, pois nós estivemos lá no tempo da Troika, lembra-se? A limpar o esterco todo que deixaram. O PSD não teve ainda a possibilidade sequer de estar no governo em função de poder fazer aquilo que quer. Faz sempre aquilo que as circunstâncias deixam. E a verdade é que o PS está lá, tem 26 anos do governo. E aqui a questão não é essa, é que quando não tem mais argumentos vem com estes. Porque nós queremos é resolver. E vou-lhe dizer, para muitos destes operacionais, preferem a situação precária que têm hoje do que ir com vínculo para a função pública onde vão ganhar menos, não vão ter progressão na carreira e é um engano, porque isto é uma chantagem também. A pergunta que eu faço é, então este subsídio fica para sempre? É contabilizado para os vários suplementos que têm direito, para o tempo de reforma? É que os chefes de Estado, os chefes de turno têm direito ao subsídio que já tinham? Como é que isto vai funcionar? É que é muito bonito dizer que há um subsídio que vai resolver o problema, quando depois na verdade não é bem assim. Porque depois as coisas, na realidade, na carreira destas pessoas, não se vai passar assim. É preciso perceber o que é que está aqui em causa. E meus senhoras e senhores deputados, o que mais me chateia é perceber que a Secretária de Estado da Administração Interna concorda com esta medida. O Partido Socialista até concordaria se não tivesse que arranjar aqui um argumento para distrair. É um conjunto de cerca de 300 pessoas. Não é um valor assim tão alto. É uma função que é nevrálgica no sistema e aquilo que fica a sensação é que isto, apesar de ter sido pensado e discutido e muito debatido, e não venham com a pandemia, que a pandemia não é desculpa, eu continuo com a mesma sensação, é que as pessoas não sabem o que é que estes operadores das salas de emergência de facto fazem. A senhora Secretária de Estado, Patrícia Gaspar, sabe muito bem. E aquilo que o seu governo está a fazer é pôr em causa a sua respeitabilidade, que é muita, junto dos seus colegas, porque não têm noção do que é trabalhar numa sala destas. Não sabem o que as pessoas fazem. E eu sou muito sincero e muito honesto. O objetivo aqui do PSD é não só ajudar estes trabalhadores, mas ajudar a administração interna a impor esta solução às finanças e à administração pública. Porque a questão financeira não é desculpa. A questão de falta de carreiras não é desculpa porque há dissipadores. A falta de consenso político não é desculpa porque aqui à partida todos defendemos isso. A falta de apoio do governo não é desculpa porque a administração interna defende o mesmo que nós. A posição dos sindicatos é a mesma. E portanto, para que esta birra? Para que esta tentativa de impedir estas pessoas de ter aquilo que merecem, o reconhecimento que merecem e sobretudo a garantia que vão ter uma carreira que é reconhecida, que é paga de forma justa, que fazem parte de um sistema que a longo prazo se vai reinventar e se vai renovar e se vai substituir e dar um percurso estável, quer aos que estão hoje em funções, quer àqueles que vêm para cá. E o Sr. Secretário de Estado, eu faço-lhe um desafio. Vá ver no local, acompanhe o trabalho destas pessoas e depois diga-me se acha que são só assistentes técnicos. É que se fossem só assistentes técnicos, as tragédias em Portugal tinham sido muito maiores. Porque eles não faziam mais do que lhe é pedido. Porque não faziam mais do que lhes é pago. Este tipo de funções só se faz com grande capacidade e inteligência, com muita experiência de terreno, com muita confiança dos colegas que andam a dar a cara no teatro de operações, com muita capacidade e confiança dos comandantes operacionais. Isso não são os assistentes técnicos, por mais honrados que sejam. É por isso que é injusto. É por isso que o Governo está aqui a cometer um erro e tem o apoio político do PSD para recuar e resolver. E nunca, talvez, o PSD, nos últimos anos, teve uma posição de tão forte apoio ao Ministro da Administração Interna para que ele se imponha junto do Ministro das Finanças. Porque eu acredito que, se calhar, aqui o que falta é força política ao Ministro da Administração Interna para se impor tão descredibilizado que está. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Dou a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e os senhores secretários de Estado que estão à distância. Esta é efetivamente uma situação que se arrasta há uma série de anos, na verdade, e que, como já aqui foi dito, se trata de profissionais que desempenham funções com um elevado nível de especialização, de complexidade, portanto, são funções muito específicas e também com um elevado nível de responsabilidade. Para além daquilo que já foi dito, de terem que receber e analisar os alertas, de terem a responsabilidade de fazer a tomada de decisão sobre os meios e os serviços e os equipamentos e as entidades a convocar para os vários... para as várias situações e a coordenação, e para os vários teatros de operação e para a sua coordenação, além da ligação permanente de todas estas entidades, não são meros operadores de telecomunicações que respondem a telefonemas e que encaminham telefonemas, não é? Fazem muito mais do que isso e a responsabilidade é muito maior do que essa. Para além disso, estão sujeitos a um sistema de horários muito específico, a um dever de disponibilidade, também aqui a Sra. Secretária de Estado já o disse, trabalham 24 horas por dia, normalmente em turnos de 12 horas, e, portanto, não se trata... eu acho que a questão não deve ser colocada aqui, como foi colocada pelo Sr. Secretário de Estado, de se considerar ou não desprimor a classificação ou a colocação destes profissionais como na carreira geral de assistentes técnicos. É que, de facto, as funções não são de todo as mesmas, nem sequer semelhantes. Mas, para além disto, há o problema de existirem também diferentes níveis de responsabilidade nestes profissionais, nestas equipas, desde os operadores de telecomunicações, aos chefes de sala, aos chefes e subchefes de equipa, e, portanto, aquilo a pergunta que eu aqui coloco é se esta diferenciação, para além daquilo que é a contagem do tempo de serviço, não é? Também já aqui foi referido, muitos destes operadores estão nestes serviços não há 10, não há 20, mas há 30 anos. Para além da contagem de serviço, esta diferenciação de responsabilidades também pode ser acautelada nesta solução agora encontrada neste processo de PREF-PAP. E, portanto, como é que essa diferenciação vai ser assegurada com a colocação na carreira geral de assistentes técnicos. Depois também perguntar sobre os prazos deste processo. É que, na verdade, é um processo que se arrasta desde antes, mas com esta indicação e com esta proposta para estes profissionais serem integrados no processo PREF-PAP, pelo menos desde 2017, estamos em 2021, bem sei que tivemos uma pandemia pelo meio, mas quer dizer, a vida destes profissionais e de toda a gente vai avançando, mas a estabilidade profissional deles vai permanecendo exatamente instável, na mesma. Se está acautelada esta questão, ou está a tentar ser acautelada esta questão da perda salarial e, portanto, este processo não representar perda salarial, a verdade é que, na minha ótica e na ótica do Bloco de Esquerda, representa, sim, um prejuízo profissional, precisamente por aquilo que disse há pouco e por esta questão da especialização e desta diferenciação de responsabilidades também, não me parecer que seja acautelada com esta solução e, portanto, de facto, aquela solução inicial que tinha sido proposta e pensada pela Secretária de Estado de Integração nos Chapadores seria, obviamente, muito mais favorável a estes profissionais. Obviamente já estamos habituados a que o Ministério das Finanças corte tudo aquilo que possa representar qualquer tipo de aumento de despesa. A última questão que eu tinha tem a ver com se não consideram que isto será uma forma de esvaziar aquilo que é enfim, a integração
e a existência de profissionais, de pessoas disponíveis e com vontade para exercer estas funções, não, estando integrados numa carreira genérica, não tendo qualquer tipo de especialização. Aliás, os concursos internos de mobilidade que foram sendo abertos nos vários centros distritais, nos comandos distritais, peço desculpa, têm ficado desertos, com toda esta instabilidade não é de admirar, e portanto também como é que se está a pensar o futuro não só para estes profissionais, mas, enfim, para estas funções específicas que são absolutamente essenciais, fundamentais para a proteção civil e para a proteção e socorro em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, também. Passamos agora ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, apesar de, depois da minha intervenção, ter de me ausentar para outra função parlamentar, procurarei, não estarei presencialmente a assistir às respostas, ou pelo menos à atualidade, mas procurarei ligar-me à distância para poder, noutro local, ouvir as respostas que forem dadas. Mas, enquanto ainda aqui estou presencialmente, gostaria de dizer o seguinte. Nós, de facto, estamos perante um problema que precisa de ser resolvido, porque há um reconhecimento geral de que a situação profissional que foi encontrada para os operadores de telecomunicações dos CDOs não é a mais adequada e, portanto, a solução da existência de um vínculo laboral com a Escola Nacional de Bombeiros, de facto, não é a solução. E, portanto, há um conhecimento geral da necessidade de encontrar uma solução para estes profissionais. Bom, e obviamente que associamos a tudo o que foi dito relativamente à importância fundamental da sua missão e à forma, enfim, abnegada, competente, profissional como a desenvolve. E, portanto, existe esse reconhecimento. E a questão agora é de saber se se encontra uma solução que não seja uma solução atamancada, ou seja, a solução atamancada é esta que tem sido encontrada ao longo dos anos de terem um vínculo laboral associado à Escola Nacional de Bombeiros. Mas as soluções que o VEN aqui apresenta, de facto, não deixam de ser também soluções atamancadas e obviamente não são as melhores. Bem, para já, desde logo a utilização do PREV-PAP, ou seja, o PREV-PAP foi instituído para resolver a situação de precários da administração pública. Bom, infelizmente, em algumas situações em que o PREV-PAP devia ter funcionado, funcionou mal. E agora aqui quer-se utilizar o PREV-PAP por uma situação que não tem nada a ver com situações de precariedade laboral, porque estes profissionais não são precários. O que eles têm é um vínculo profissional que não é aquele que deveria ser, ou seja, não está ligado à entidade em que devia estar. De facto, toda a lógica apontaria para que estivessem ligados à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e não à Escola Nacional de Bombeiros. Agora, ficcionar de que estamos a falar de precários que deviam ser integrados com recurso ao PREV-PAP, de facto é uma ficção, e o PREV-PAP não serviu para isto, ele devia ter funcionado melhor para aquilo que foi criado e não para ser utilizado sob forma ficcional para aquilo que não tem rigorosamente nada a ver com o PREV-PAP. Bom, e depois, de facto, a solução que é apontada pelo Governo, enfim, como solução para resolver este problema, continua a ser, de facto, uma solução atamancada, em que não se criando uma carreira específica para estes profissionais, ou não sendo eles integrados, designadamente naquilo que já foi aventado na carreira de sapadores, vai-se encontrar aqui uma solução em que depois o Governo, para eles não perderem salários, cria uma compensação e, portanto, continuamos basicamente a mesma, ou seja, muda-se a entidade relativamente com a qual eles têm um vínculo profissional, mas continua a ter uma solução que, enfim, como se costuma dizer, não é carne nem é peixe, e era escusado. Ou seja, já que se quer resolver este problema, reconhecendo que ele está mal resolvido, então que se resolva bem e que não se crie uma outra solução que faça com que daqui a uns anos estejamos outra vez todos aqui a dizer, bom, afinal, a solução que se encontrou em 2021 continuou a ser uma solução que não é a melhor e, portanto, temos que encontrar uma solução para a carreira destes profissionais e, portanto, é melhor procurar encontrá-la já, de uma forma definitiva e de uma forma que seja aceita por todos e que garanta a estes profissionais uma situação estável
e previsível relativamente à sua situação profissional, em vez de procurar estar aqui a encontrar, através da conjugação de vários artifícios legais, uma forma que procure salvaguardar, no fundo, que as pessoas não percam dinheiro, porque já agora era o que faltava, era que a sua integração implicasse perdas remuneratórias, mas que se encontre uma solução que seja, de facto, duradoura e que não nos obrigue daqui a pouco tempo a ter de continuar a pugnar para que se encontre uma solução definitiva para estes profissionais. E, portanto, o Governo não deveria, obviamente, perder esta oportunidade de o procurar fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Não tenho mais pedidos de inscrição de outros grupos parlamentares, nem de senhoras e senhores deputados, de maneira que vamos voltar à senhora e ao senhor secretário de Estado para darem as respostas às questões que foram colocadas. Eu procurei tomar nota minimamente, embora tenha sido uma tarefa simplificada, porque basicamente os senhores deputados andaram todos à volta das mesmas questões e, portanto, poderei ajudar a senhora e o senhor secretário de Estado se ficar por responder alguma questão das minhas anotações. Houve 4 pedidos de esclarecimento, portanto 24 minutos, e esse será o tempo que eu pedia à senhora e ao senhor secretário de Estado para utilizarem nas respostas que irão dar aos pedidos de esclarecimento. Começando naturalmente pela senhora secretária de Estado, a gestão dos 24 minutos obviamente fica na inteira disponibilidade dos membros do Governo. Senhora secretária de Estado, tem então a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser rápida para deixar também algum tempo ao meu colega da Administração Pública e aproveitava já, antes de mais, para voltar a dizer algo que já disse na minha intervenção inicial e que pode eventualmente não ter sido bem perceptível, poderei não me ter explicado bem. Mas a área governativa da Administração Pública, em concreto o Secretário de Estado José Couto, trabalhou connosco desde o início e, portanto, esta solução que inicialmente tinha sido encontrada foi uma solução perfeitamente consensualizada entre as duas áreas e, portanto, por aí não houve qualquer obstáculo e houve um entendimento perfeito e um acolhimento perfeito por parte da Administração Pública. Também não há nenhuma divergência no quadro do Governo. Vamos lá ver. O que importa aqui explicar, e eu acho que todos saberão, é que as diferentes áreas governativas, para o mesmo problema, olham sempre para elas de forma diferente porque têm que acautelar questões diferentes. E, portanto, nós acabamos por ter que ser sensíveis também aos argumentos que nos foram apresentados por outros colegas, porque eram argumentos muito válidos e importantes, apesar de nós inicialmente acharmos que a solução da integração como bombeiro sapador seria muito favorável e é uma pena não ser possível. Agora, é preciso olhar para isto de uma perspectiva perfeitamente integrada e transversal e foi isto que aconteceu. E, portanto, estamos agora a trabalhar no sentido de implementar esta solução que passa pelo pagamento do suplemento remuneratório da melhor forma possível e com a máxima rapidez, tentando responder concretamente às questões que foram levantadas e começando pela senhora deputada Eurídice Pereira do Partido Socialista, eu penso que sim, eu penso que esta questão responde a todos os objetivos a que nos tínhamos proposto, sendo certo que é impossível aqui, e eu apelo ao vosso bom senso e à compreensão dos seus deputados, não é possível ter aqui uma solução que agrade a todos. Estamos a falar de quase 300 pessoas com passados distintos em termos remuneratórios, em termos de subsídios, é uma panóplia tão diversa que era efetivamente impossível. Sempre o soubemos desde o início. Aquilo que estamos em querer é que o processo que está neste momento a ser implementado é justo, enquadra todos os trabalhadores numa solução clara, transparente, num vínculo tranquilo e estável para o seu futuro. É um processo que vai permitir valorizar quer o tempo de serviço, quer a formação que entretanto foi dada e adquirida por estes profissionais e fica claramente resolvido um processo que tem mais de 20 anos, com a garantia fundamental de preservação das remunerações oferidas, que nos parece que era algo absolutamente fundamental a responder. E, portanto, não há aqui nenhum prejuízo profissional para nenhum destes trabalhadores. Quanto a prazos para a conclusão do processo, nós neste momento aguardamos apenas que seja publicada a alteração à Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Ela vai ser publicada num diploma conjunto que comporta alterações a outras leis orgânicas que tiveram que sofrer alguns ajustes de última hora, mas, portanto, eu estou convencida que
considerando que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já recebeu indicações nossas no sentido de adiantando o máximo possível os processos, eu penso que mais 2 meses, sensivelmente, e estes trabalhadores poderão estar com a sua situação ou resolvida ou praticamente resolvida. Voltando ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, deputado Duarte Marques, já lhe respondi, portanto, que não há nenhuma desarticulação nem nenhuma divergência entre os membros do Governo. Acho que esta questão já ficou clara. Perguntou também o que é que perdem. Efetivamente aqui as diferenças eram muito grandes. Eu posso lhe dizer que em traços muito gerais nós temos cerca de 9 operadores que, com a integração na carreira de assistente técnico, quando são colocados na primeira posição remuneratória, têm uma perda entre os 300 e os 450 euros. 47 têm uma perda entre os 200 e os 300 euros. 36 deles vão ter aumento salarial porque vão ser, digamos, valorizados com a integração na função pública. E um aumento que oscila entre os 50 e os 100 euros. E os restantes têm reduções entre os 50 e os 200 euros. Estas reduções vão ser todas compensadas, portanto, com o pagamento do suplemento que já referi. Tudo aquilo que é o processo evolutivo na sua carreira irá processar-se como se processa para todos os restantes funcionários públicos. Falou também na questão da Força Especial de Proteção Civil. E sim, claro, é óbvio que nós sabemos que para um bombeiro com 60 anos a condição física, salvo honrosas exceções, não será a mesma que é aos 20 ou aos 30 anos. Essa mobilidade já existe com as salas de operações, como sabe. Nós temos neste momento vários operacionais da Força Especial de Proteção Civil que já têm capacidade e habilitações para poder desempenhar funções de operadores e isso já acontece e, portanto, independentemente desta solução que agora temos, essa utilização da FEB nestas funções está prevista e irá sempre acontecer. A senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, também perguntou a questão dos prazos, eu penso que essa já está respondida. Relativamente àquela que é a distinção entre as diferentes funções numa sala de operações, nós temos 3 grandes grupos. Temos os operadores, digamos que é o início da carreira, temos os chefes de equipa e temos os chefes de sala. E, portanto, e agora a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil irá ter que, digamos, organizar estes operadores dentro das diferentes categorias que existem na carreira de assistente técnico para poder fazer esta distinção da melhor forma possível. Relativamente ao que foi... peço desculpa, ainda a deputada Sandra Cunha referiu que, de facto, houve muitos concursos que ficaram desertos. Houve alguns concursos em que não conseguimos recrutar todas as pessoas a que nos tínhamos proposto. Não são, de facto, funções típicas na função pública. Eles não têm que ser bombeiros, não é uma condição sine qua non. Obviamente que os que são têm aqui alguma vantagem, mas ainda assim foi possível, por mobilidade, recrutar nos últimos anos já cerca de 65 operadores, portanto, dos quadros normais da função pública que estão neste momento a desempenhar funções nos diversos comandos distritais e também no Comando Nacional. Por fim, respondendo ao Sr. Deputado António Filipe, eu não me parece que esta seja uma solução antamancada. Pelo contrário, esta é uma solução perfeitamente clara e transparente que vai permitir daqui para a frente gerir estes processos da melhor forma possível naqueles que são os quadros normais da função pública. Eu estou absolutamente convencida que esta solução vai permitir criar estabilidade para o desempenho destas funções, vai regularizar uma situação que já perdurava há imenso tempo, sendo agora a missão da Autoridade Nacional garantir que este processo é implementado da melhor forma possível. Se eles são ou não pré-FPAP ou se deveriam ou não ter sido, se esta situação deveria ter sido regulamentada no âmbito do processo dos pré-FPAP, tanto quanto sei, houve de facto algumas dúvidas, mas a Comissão responsável no âmbito do MEI para decidir estes processos decidiu que sim, que estas pessoas reuniam as condições para que pudessem ser sujeitas ao processo dos pré-FPAP. E, portanto, sem prejuízo de novas questões que possam surgir, findava aqui a minha intervenção. Não, confesso que não sei quanto tempo resta, espero que ainda reste algum tempo para o meu colega Secretário de Estado da Administração Pública. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Resta, de facto, ainda muito tempo. O Sr. Secretário de Estado não chegou a gastar 8 minutos e, portanto, restam ainda 16 minutos e meio que gerirão como bem entenderem. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, acrescentar um pouquinho àquilo que já foi dito pela Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, dizer que entre nós, relativamente à integração na carreira de bombeiros de Sapadura, essa tentativa de solução que fizemos reunia consenso entre os nossos dois ministérios. Embora não tenha sido a solução que vingou no todo do Governo, a verdade é que nós também temos aqui profissionais diversos, como bem referiu a senhora Secretária de Estado. Não é necessariamente imperativo ser-se bombeiro para exercer funções nessas salas de operações. E as funções de bombeiro sapador, tal como as conhecemos hoje no Decreto-Lei 126/2000, absolutamente coincidentes com aquela que eram as funções, ou que são as funções destes operadores. E, portanto, nós tentamos aqui chegar a soluções que fossem o menos danosas possíveis para esses trabalhadores, na certeza que estávamos a trabalhar num procedimento com decisões tomadas e que, portanto, resolvido no âmbito do PREFPAP. E eu insisto que no âmbito do PREFPAP, os trabalhadores têm que ser integrados nas carreiras existentes e naquelas que correspondem ao seu conteúdo funcional, e que a integração desses trabalhadores na carreira de assistente técnico, seja na categoria de assistente técnico, seja na categoria de coordenador técnico, conforme as funções que exerçam, quer como chefes de equipe, quer como chefes de sala, quer como operacionais, não desvaloriza minimamente as suas funções e não os desvaloriza remuneratoriamente com as várias soluções que tentamos encontrar para esses trabalhadores. Agora, esta solução teve de ser encontrada no âmbito do PREFPAP, porque quando cá cheguei e quando chegou a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, foi neste âmbito que este processo estava a ser desenvolvido. E, portanto, foi neste âmbito que foi possível encontrar soluções que não desvalorizassem, por um lado, esses trabalhadores e que não desvalorizasse as suas remunerações. E esta garantia nós podemos dar. Estes trabalhadores, desde 2009, que estavam nesta situação, não tinham vínculo público, permitiu esta solução dar-lhes este vínculo público estável. A integração dos trabalhadores numa carreira dá-lhes o direito à carreira e não há nisto nenhuma perda remuneratória. E, portanto, todos esses três objetivos foram absolutamente conseguidos nas soluções que encontramos num processo que se fez no âmbito do PREFPAP. E o PREFPAP, volto a repetir, não serve para criar carreiras nem alterações de carreiras. Serve para regularizar as situações de trabalhadores que viviam uma situação de precariedade e de um vínculo que, sendo materialmente público, não era assim reconhecido. E, portanto, não se desvalorize as soluções encontradas que resolvem os três problemas com que estavam confrontados esses trabalhadores e que nenhum deles os desvaloriza enquanto profissionais e da importância das funções que eles exercem. Enfim, era só isto que queria dizer, Paixão. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Pelas minhas anotações, basicamente abordaram as várias questões, à exceção de uma, não sei se lapso meu, mas que eu tomei aqui nota, uma questão colocada pelo Sr. Deputado Duarte Marques, que tinha que ver com esta questão do suplemento que está a ser criado, se ele é contabilizado para efeitos de reforma, ou seja, em que modo é que ele se consolida em termos de contagem, quer quantitativa para a reforma, quer em termos de tempo de serviço também para essa mesma reforma. Se puderem abordar esse tema ainda dispõem de tempo e, portanto, não sei qual dos senhores secretários de Estado. Bom, Senhora Secretária de Estado, tem a palavra.
Se me permite, relativamente a esta questão, o que eu poderei dizer é o seguinte: este suplemento ir-se-á manter enquanto houver uma diferença salarial entre aquilo que o operador ganhava antes e aquilo que fica a ganhar agora. Ou seja, o ordenado base continua a sofrer os aumentos normais por via do tempo de serviço, dos aumentos para a função pública, etc., com tudo aquilo que é normal acontecer. A partir do momento em que haja um encontro destas duas funções, digamos assim, destes dois montantes, o subsídio cessa. E, portanto, ainda assim é obviamente algo que vai ser pago formalmente. Portanto, eu não quero entrar por áreas que não são minhas, mas eu penso que isto é algo que vai contabilizar para o tempo de serviço e para aquilo que é o histórico de descontos que estas pessoas irão fazer na sua carreira contributiva. Não sei se o meu colega quer acrescentar alguma coisa nesta matéria. Sr. Secretário de Estado, se desejar usar a palavra, faça favor. Muito obrigado. Não sei se estou online. Estamos a ouvi-lo, sim, e estamos a vê-lo. Muito obrigado. Enfim, é preciso compreender que nós, quando estamos de que situações é que partimos? E nós partimos de situações que eram muito diversas, porque, como expliquei, esses trabalhadores foram contratados ao abrigo do direito privado, primeiro por associações de bombeiros, depois transitaram para a escola de bombeiros e depois, por fim, através de um protocolo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E, portanto, na sua origem havia situações muito diversas, porque estabelecidas ao abrigo do direito privado aqui em presença. E, portanto, quando da integração foi preciso criar igualdade entre estes trabalhadores. E a única forma que encontramos de resolver esta situação sem perdas remuneratórias foi criar um suplemento remuneratório que cobrirá a diferença entre aquilo que hoje ofere esses profissionais e aquilo que ofere na carreira em que são integrados. E, portanto, é uma solução possível, tendo em conta aquilo que eram as situações mais diversas que encontramos na prática e que vinham de trás e que tinham sido acordadas ao abrigo do direito privado e que agora não podem persistir por imperativo constitucional de igualdade desses trabalhadores, até que haja um encontro entre aquilo que é a remuneração base da carreira e o desenvolvimento normal que essa carreira vai conhecendo, já considerando a reconstituição que é feita à partida no momento da integração, e portanto esse suplemento só subsistirá enquanto não houver um encontro das remunerações que estavam na origem e que se vão desenvolvendo na integração da carreira. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Penso que todas as questões que foram abordadas pelos Srs. Secretários de Estado. Pergunto se algum senhor deputado se pretende inscrever para uma segunda ronda. Sr. Deputado Duarte Marques, são 2 minutos e depois darei tempo ao Governo para... Assim será. Então, Sr. Deputado Duarte Marques tem a palavra. Muito bem, obrigado. O Sr. Secretário de Estado disse aqui que estas pessoas têm que ser integradas em carreiras que correspondam ao seu conteúdo funcional. Portanto, a carreira de assistente técnico não corresponde. E depois veio dizer que não se podem inventar carreiras e, portanto, tem que se integrar naquelas que já existem. Então, a destapador já existe. Terceiro, se o Sr. Secretário de Estado diz que o seu Ministério está de acordo com o Ministério da Administração Interna, então qual é o problema? Então vamos lá resolver o assunto. É que se o problema são as finanças, nada nos diz que amanhã as finanças se lembram de cortar este subsídio e acabou a compensação. Porque, de facto, dão a tempo de mudar. Nenhuma das justificações que nos deu colhem neste Parlamento. Recuem, mudem a situação. Porque a pergunta é, se houver um aumento da função pública, estas pessoas não têm aumento nenhum, porque aumentam o salário, reduz a compensação. Como é que é? E depois a pergunta que eu gostava de colocar, e as pessoas que trabalham por turnos, como é que vão conseguir cumprir estas horas?
E o histórico destas pessoas de remuneração e de contribuição vai contar ou não vai contar? É que depois há outra coisa que eu questiono. No exemplo que deu dos assistentes para a gestão e coordenação dos fundos comunitários, foi aprovado um decreto-lei precisamente para garantir que isto se mantinha. E neste caso vai ser feita a mesma coisa ou não? E se vamos falar das carreiras de origem, então as carreiras são as dos bombeiros. Já lá estavam. Vai ver o exemplo dos bombeiros municipais. E, Sr. Secretário de Estado, há uma coisa que não prestigia o Governo nem o Parlamento. É nós fazermos várias perguntas diferentes e o Sr. Secretário de Estado vem sempre com a mesma resposta. Ou não tem mais nada para dizer, ou não sabe o que dizer, ou não conhece o assunto, ou isto é um grande desrespeito pelo Parlamento, porque a resposta que deu agora é a mesma que tinha dado ao início. Nós já conhecemos essa conversa. Nós estamos aqui, e é um momento muito pouco habitual, a defender, a dar força à administração interna e a este Ministro para resolver um assunto. Os senhores querem abrir a discussão ou não? Se continuam a insistir que a solução que têm é boa, então não sei o que é que continuam a fazer, que é defraudar as expectativas e, sobretudo, prejudicar a administração interna. E o Governo está de acordo, se ambos estão de acordo, e o Sr. Secretário de Estado fez questão de referir isso, então se estão de acordo, porquê é que não mudam? Peço-lhe que conclua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Só tivemos este pedido de esclarecimento para a segunda ronda e, portanto, eu darei agora tempo à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado, se entenderem, para responder por igual período, portanto, 3 minutos, digamos. Sr. Secretário de Estado. Então, muito obrigada, Sr. Presidente, tentando aqui acelerar e tentando responder às questões colocadas agora. Sr. Deputado, relativamente a esta norma, ela vai ser inserida na Lei Orgânica da ANEPS, portanto, que é um decreto-lei. Eu diria que fica praticamente excluída a possibilidade de, se alguém um dia mais tarde se lembrar, retirar isto. Obviamente que sim. Enquanto houver o pagamento deste suplemento, os eventuais aumentos que a função pública venha a ter não serão sentidos. Mas a alternativa a isto era integrarem a carreira normal sem qualquer suplemento e aí perdiam o orçamento, tinham a perda remuneratória. Portanto, o melhor dos dois mundos, isso nós não conseguimos fazer, Sr. Deputado. Lamento, não conseguimos mesmo. Para já, eles não são bombeiros. Alguns destes elementos são bombeiros em associações humanitárias de bombeiros voluntários. Portanto, nós não podemos extrapolar para aqui o facto de eles serem bombeiros. Porquê é que esta solução não vingou da integração na Força Especial de Proteção Civil? Porque eles não só não teriam perdas remuneratórias, como eram todos substancialmente aumentados. Portanto, não é este o objetivo dos PREFPAP, efetivamente. Segundo, levantava aqui uma discriminação enorme em questões de reforma, porque eles iam usufruir dos mesmos benefícios que os bombeiros oferem e isso também não era justo nem era equitativo face àquilo que é a carreira dos bombeiros profissionais. Em terceiro lugar, havia aqui uma questão também que tem a ver com o provimento dos cargos de chefia e, portanto, isto obrigava a que fossem comissão de serviço, porque eles não tinham tempo de serviço e, portanto, aqui sim ia obrigar a uma solução tão rebuscada que, de facto, não era aconselhável, nem era isto que se pretendia com este processo. Eu, sinceramente, reitero que esta solução que foi por nós agora encontrada para já vai resolver o problema, vai criar transparência, vai permitir estabilidade, vai responder aos objetivos do Programa de Regularização dos Vínculos Precários, sem haver perdas salariais, sem haver prejuízo profissional. E, portanto, volto a frisar, era um passado muito difícil de homogeneizar e esta foi a melhor solução consensual e a melhor solução encontrada. Eu não sei se o meu colega quer ainda referir algum aspecto. Sr. Secretário de Estado, deseja ainda falar? Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só acrescentar aquilo que acabou de dizer a senhora Secretária de Estado da Administração Interna e que, enfim, na substância era aquilo que eu também iria dizer. Só salientar outra vez uma questão que acho que é muito importante entender. Esses trabalhadores tinham sido contratados para as mesmíssimas funções, que estão nas mesmas salas, com salários diferentes atualmente, porque na origem foram contratados por entidades diversas, com remunerações diversas. E quando eu os integro na administração pública, não os posso, o Estado, quando os integra na administração pública, não os posso
com desigualdade. E, portanto, a única solução foi criar um suplemento transitório de aproximação para que nessa transitoriedade não haja perda de remuneração por parte desses trabalhadores. E, portanto, esses trabalhadores conhecem na sua carreira a normal progressão e os aumentos que venham a ser feitos na função pública. Não só sentirão efetivamente esses aumentos no seu bolso, uma vez que haja o encontro entre a posição remuneratória em que se encontram e o salário que tinham na origem, porque é isto que corresponde o diferencial deste suplemento. Porque também não posso tratar na integração da carreira trabalhadores de forma diferente. E, portanto, é preciso perceber o histórico dessas situações, das várias situações encontradas. Nós fizemos aqui uma análise muito criteriosa e trabalhada, quase caso a caso, para perceber como é que se podia criar uma situação em que não houvesse perdas remuneratórias e uma construção da igualdade no tempo, porque não posso integrar trabalhadores com as mesmas funções com diferentes remunerações. Enfim, acho que respondi à pergunta do Sr. Deputado Duarte Marcos. Efetivamente, assim é. Senhores deputados, senhores secretários de Estado e senhora secretária de Estado, peço desculpa, e senhor secretário de Estado, muito obrigado pelos esclarecimentos. Agradeço também às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Termina aqui esta audição. Muito obrigado. Até à próxima reunião. Muito obrigado. Boa tarde a todos.